Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria te receber em mais esse episódio do Movie Talks, esse projeto que nasceu no nosso coração, no coração do Movie, para que a gente pudesse compartilhar com vocês assuntos extremamente atuais, importantes e que fazem parte também da caminhada com Cristo. E hoje eu tô aqui, né, em mais essa gravação, em mais essa conversa com pessoas muito especiais e com um assunto que com certeza vale muito a pena você assistir, se conectar. Então, preste atenção para o que você está fazendo nesse momento. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de ouvir uma conversa enquanto trabalhamos ou fazemos outras coisas, mas esse é um assunto muito importante para os nossos dias, então preste atenção em tudo que nós vamos falar aqui. Eu sou a Thaís, se você não me conhece, muito prazer, mas olha o primeiro episódio aí que lá você vai me conhecer. Mas eu queria começar apresentando, gente, as nossas convidadas, porque hoje a mesa só está com convidadas. Eu queria começar pela Samila. Samila, seja muito bem-vinda. Quem é a Samila? Então, obrigada pelo convite, Thaís. Sou a Samila, então casada com o Marcos há 25 anos e faço parte dessa linda família que é a Comunhão Familiar também há esse tempo. E estou aqui hoje com essa expectativa maravilhosa de poder conversar, né, sobre algo tão importante e principalmente dentro do contexto da igreja. Isso aí. E, gente, eu já vou contar pra vocês o que a gente vai conversar. Calma, calma, que a gente vai chegar lá, porque temos outras duas convidadas, a Tuane e a Paula, isso? E, gente, elas são uma dupla de psicólogas irmãs, é isso aí, né? Quando eu falei com a Tuane, ela falou assim, não. Eu falei, a Tawane aí, ó, me corrigindo, isso aí. Eu falei assim, quando eu falei com a Tawane, ela falou assim, não, é minha irmã. E eu pensei, nossa, as duas são psicólogas. E aí, Tawane, se apresenta pra gente. Tudo bem, Thaís? Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Tawane Martins, né? Tenho 27 anos, sou mãe da Antônia, casada com o Gabriel. Então, sou irmã da Paula. Nós temos muitas coisas em comum, né? Então, mais do que a mais do que psicologia. a psicologia. Então, estou bem feliz, né, de estar aqui para falar de um assunto tão sério e tão atual, né? Então, conto muito assim com as expectativas também do pessoal. Espero que sejam bem positivas para esse assunto, né? É isso aí, eu sou a Paula Martins, irmã da Tawane, não vou falar a idade, mas não nasci primeiro que ela, um pouquinho. Tenho 34 anos, psicóloga, vivendo agora nesse universo de maternidade, profissão, né, então estamos aí mergulhadas, né, nesse universo, tanto eu quanto a Tawane, né. Não, e Mães, irmãs, eu ia psicólogas dizer, e né, tem tudo mais. mas é muito legal isso. E, assim, antes da gente entrar em quem surgiu primeiro o amor à psicologia? Na Paula, na Ah, Paula. depois. Eu já vou contar um spoiler, assim, né? O meu sonho mesmo era ser delegada de polícia, mas a minha mãe foi tirando aos poucos esse sonho do meu coração. É. E eu fui me inspirando muito na minha irmã, que sempre foi, assim, uma inspiração muito grande pra mim. E aí, só que é muito, assim, Deus é incrível, né? E aí, quando deu certo pra ela entrar no curso de psicologia, porque antes ela fez um pouquinho ali de relações públicas, Aham. foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, a gente fez toda a faculdade juntas. É. Nossas filhas têm 5 meses e meio de diferença, então a gente teve É. filhos Nossa, no que mesmo legal. tempo. Então, Total. É muito legal quando existe essa relação, né? Eu também tenho uma irmã que é bem próxima e eu sempre falo, né, como a vida dela, de certa forma, inspirou a fazer algumas coisas na minha vida também. Então, isso é muito legal. Pessoal, hoje, agora que as nossas convidadas estão todas apresentadas, eu queria compartilhar com você o assunto, né? Qual é a frase que nos inspirou a estar aqui hoje? Que é uma frase bem emblemática, mas que é bem importante, principalmente quando nós falamos dentro de um cenário de igreja, né, um cenário religioso. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo e eu queria falar com vocês que depressão é doença e muitas vezes não é demônio, porque essa é uma das realidades que nós enfrentamos muito dentro de um cenário cristão, né? A gente acaba tendo muitas vezes uma percepção equivocada do que de fato é a doença, do que de fato a gente está enfrentando, daquela depreciação própria que nós sentimos, e muitas vezes nós acabamos tardando, né, de buscar ajuda, de buscar auxílio, ou nós evitamos o assunto
Justamente porque nós achamos que não, tem alguma coisa errada comigo e é espiritual, né? E não é comigo, não é humano, não é os meus sentimentos. E agora eu queria fazer a primeira pergunta para vocês e a gente pode entrar num bate e volta aqui, tá? De onde nascem essas doenças, né? O que leva o ser humano a entrar nesse local de declínio interior, né? De onde vem a depressão, a ansiedade? A gente fala muito sobre depressão porque eu acho que é um dos pontos chaves, né? A doença que entrou em foco. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ouvia falar muito assim, depressão é um mal do século, né? Tipo, é a doença que ganhou polarização, mas hoje se fala muito sobre ansiedade, sobre crise de pânico, sobre as crises, né? As muitas crises que rodeiam os sentimentos e permeiam os jovens, principalmente, né? Que nós acabamos atuando muito com jovens e muitas vezes a gente percebe dentro do cenário cristão aquela insegurança de falar, sabe? Sim. De dizer, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou tendo uma crise de ansiedade. A pessoa acha, tipo assim, estou sendo atacada espiritualmente. Mas muitas vezes, quando a gente vai cavar, é muito além de só uma questão espiritual, né? A gente entende, sim, que existe uma questão espiritual, mas que tem um cunho ali, né? E de onde nasce? De onde vem? E aí, Vai falando, eu vou complementando. Tu vai Deixa eu- falando, eu vou, assim a gente vai. Não, vou te deixar a oportunidade. Vamos na ordem da Vamos. apresentação, então. Beleza. Bom, gente, eu acho que, Thaís, tu trouxe uma questão muito importante já no tema, né, agora, assim, né? Então, a gente tá dando já clareza de que não é só uma questão espiritual. E aí, quando a gente não fala aí que não é só uma questão, é exatamente o cerne da questão do transtorno e dos transtornos no geral. A gente não é só uma coisa, né, enquanto ser humano. Então, esses transtornos, eles não têm só um motivador, né? Uma coisa que causa o desenvolvimento deles. Então, nós somos conhecidos hoje como um ser neurobiopsicossocial, né? Então, nós temos questões neurológicas, né? Então, assim como às vezes lá o nosso coração tem alguma inflamação, o pulmão tem uma inflamação, o nosso cérebro ele também pode passar por isso. Então, questões biológicas, né, genéticas, e eu acho que a Paula tem um bom apanhado de informações que ela pode complementar nesse sentido. Então, biopsicossocial, né? Então, nós temos a nossa psique, que também é uma caixinha que a gente carrega na nossa vida, e temos também todas as questões sociais. Dizer, o dia a dia, né? O momento em A que nossa vivemos. história, exatamente. Então, a nossa história. Hoje, eu comentei antes muito propositalmente, assim, né? Que eu tenho 27 anos, então eu não sou só a Tawane aqui da data que a gente tá gravando, né? Eu tenho uma história de 27 anos que eu carrego comigo. Então, dentro dessa história cabe muita coisa, né? Então, as doenças, os transtornos, elas têm multifatores, né? Então, acho que são fatores que são determinantes para algumas questões, tanto para a gente não desenvolver esses transtornos, quanto para desenvolver, né? Então, hoje a gente não tem uma única razão para isso, né? Exatamente. Hoje, né, a ciência vê o ser humano nessa multifatoriedade, né? Então, como a Tal falou, nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais, e hoje também, a gente vinha comentando sobre isso, a ciência já vê o ser humano como espiritual também. É. E eu acho que isso casa muito com o tema, né? Então, é tudo isso que engloba o ser humano. Então, partindo ali da questão genética, né? Ela não é sozinha um fator determinante também, né? A pessoa pode nascer com uma predisposição genética, e aí, às vezes a gente pode perceber que existem famílias com histórico, né? Que carregam isso, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa já pode nascer com aquela predisposição genética, e aí vai depender também de outros fatores para determinar se ela vai ter ou não, se ela vai desenvolver, né, esse transtorno, assim como em outras doenças. Então, a pessoa pode nascer com a predisposição genética e estar num ambiente, porque a gente precisa levar muito em consideração o fator ambiental, né, dessa pessoa. Então, aí entra o nosso lado, nosso ser psico e nosso ser social. Nós somos seres sociais, né? A gente vive em comunidade, a gente tem essa questão. Então, a pessoa pode nascer com a predisposição genética, porém estar num ambiente que
não vai Não remete àquilo, né? Não exatamente. ativa, não. Não vai ativar, exatamente, a pessoa não vai desenvolver. Assim como a pessoa pode não ter o Não histórico tem uma familiar, reincidência familiar. né? Pode não nascer com a predisposição genética, mas estar inserida num ambiente, né? E ter uma vida social que faça, sim, desenvolver essas questões de transtorno. Eu não sei se vocês devem ter visto, porque assim, gente, bombou, era um post, "O ambiente importa sim", e aí eram várias laranjas, né, Total. e aí, tipo, mostrava essa analogia de o quanto o ambiente importa, o quanto as relações nós estávamos falando antes, né, Samila, antes de entrar aqui, a gente estava falando sobre, nossa, nós queríamos ser a geração conectada, né, e eu falei: "E hoje essa conexão extrema tá acabando com as nossas vidas em muitos aspectos". A tecnologia, a conexão é uma bênção, mas ela tá derrubando muita gente também, né, que se sente insuficiente, no caso. E pegando esse gancho, Thaís, só para trazer alguns dados aqui para nossa conversa, para nossa discussão, se a gente for considerar aqui o que as pesquisas dizem, né? Eu vou trazer aqui uma pesquisa do Movimento Lausanne, não sei se todos conhecem, é um movimento cristão de reunião de igrejas, né, que aconteceu na década de 70, e a cada ano eles ficam fazendo essa leitura, né, do ambiente, de como está o mundo, e como está a igreja e que resposta a A igreja igreja pode dá dar, isso, né? né. Porque a gente daqui a pouco está respondendo coisas que ninguém está perguntando, né? Então tem que haver essa conexão, né? Nós, igreja e mundo, né? Então, olha só, falando essa questão da conectividade, né? O tempo gasto na internet, né? A África é a primeira com 9 horas por dia, 9 horas,38. O Brasil está em segundo lugar com 9,32, né? E Estados Unidos, que eu achei que seria o primeiro, está em também 20º lugar com 6,59. Considerando que a gente aqui no Brasil tem 71% de usuários, né, de rede social, enquanto que a média mundial é 58%, aí a gente já pode, né, ter uma noção de que realmente a gente está bem acima da média. É. Outra coisa que me chocou, o que mais é procurado, né, nas redes sociais, no Google, né? Porque a nossa geração hoje, qualquer coisa é Google, né? Dá um Google, ou agora dá um chat, né, gente, é um É, chat. Então, assim, a primeira coisa, tem uma palavra que pode derrubar aí o podcast, né? Mas é algo ligado, então, né, a procuras na área da pornografia, né? O segundo lugar, filmes, terceiro, dinheiro, quarto, futebol, só em quinto, pesquisa sobre Jesus e incesto sobre o cristianismo. Aí já está apontando para um ambiente que talvez as pessoas estão procurando e que não está satisfazendo, né? Toda essa busca por algo, né? Sim. E considerando que a gente aqui no Brasil, de cada 4 brasileiros, um é evangélico, né? Segundo o último IBGE que saiu esse ano. E considerando que a gente é o país mais ansioso do mundo, segundo as pesquisas, né? Infelizmente, estamos no ranking. Lideramos o ranking. Lideramos o ranking, né? 11 milhões de pessoas, né, com depressão diagnosticadas, né? E fora o que vocês podem muito bem dizer, né? Que não tem diagnóstico, 18 milhões de ansiedade. Aí a gente pode também entender um pouco desse ambiente, né? Que talvez esse possa ser, né, dentre tantos outros gatilhos que estão, né? Abrindo o caminho para Uma das isso, coisas né? que me torna um pouco apavorada, assim, sobre, né, e até tava aqui, antigamente a gente tinha essa coisa de tipo, ai, não, isso é só um perfil de pessoa, isso não chega em mim, sabe? A gente já Eu não pensa assim, estou encaixada nisso, ai, né? né, as meninas falaram assim, tem pessoas que já nascem Com uma uma predisposição. predisposição. E antigamente eu acho que a gente tinha muito essa percepção, é muito melancólico, tipo, já é a pessoa É um mais... comportamento. E hoje em É um dia traço. não, a gente vê muita gente que tá ali, eu falo muito sobre isso, né, que eu trabalho com muitas pessoas, e eu vejo muita gente segurando a onda o dia inteiro, e aí, às vezes, tu vai falar com a pessoa no final do dia, a pessoa fala assim, peraí, que eu tô a ponto de explodir, vou lá fora, e passa por uma crise de ansiedade, volta a trabalhar, e tipo assim, né, hoje em dia, a pessoa pode estar super bem, mas é a aparência, né? Por dentro a gente percebe que muitas vezes ela acaba estando desmoronando, né? Porque as pessoas, elas tendem a ter esse comportamento hoje em dia de esconder. E aí, muitas vezes, a gente acaba indo já para a segunda pergunta aqui, que eu queria falar com vocês. Por quê? Sabendo que nós somos um dos principais focos, né? Por que nós tardamos tanto a procurar ajuda?
né? Sim. E principalmente, gente, dentro da igreja, e isso não é sobre a nossa comunidade de fé, né? Isso é sobre a igreja como um A todo, igreja, assim, né, sabe? do Brasil, Exatamente. Não é uma coisa estendida a nós, Sim. mas a gente percebe, sim, muitos comentários como, tipo, não, calma, eu vou resolver isso como Jesus. E aí a pessoa tá lá, tipo, batendo biela já, né? Vamos Super mal, repreender que, né? repreender, quando na verdade o que precisava era muita conversa, entender muito Sim. processo junto a um tratamento psicológico, né? Sim. Por que nós tardamos a pedir ajuda? Sabe, Thaís, que enquanto tu falava, eu fiquei pensando, é um grande paradoxo essa tua pergunta, né? Porque a Samila acabou de trazer dados do quanto que nós somos conectados, né? A gente passa muito tempo conectado, com acesso total à informação, o que não se verdade. tinha em gerações anteriores, né? E ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, a gente não usa, talvez, esse acesso à Para um informação fim para um próprio. fim, né? Que realmente Benéfico, né? exatamente possa trazer benefícios, ou então acaba achando que só buscar informações ali no ChatGPT ou no próprio Google já é suficiente, né? Mas acho que isso também traz muita coisa, assim, né? A questão da conectividade, né, que a gente entrou aqui, acho que traz também uma questão de que eu preciso manter uma persona, né? Então, assim, eu preciso manter não só uma questão de aparência, mas o que é socialmente aceito, né? Para eu me sentir inserido, o que eu preciso Por isso que eu postar. percebo que as pessoas mantêm uma postura É. firme. E aí, chega o final do dia, já não tem mais psicológico pra segurar Pra aquilo. suportar, né? E aí a pessoa sai, explode, volta, sabe? E tem gente que ainda consegue fazer isso no off, né? Mas tem gente que segura e explode na tua frente, né? E tem essa tua pergunta, assim, eu achei legal. Eu fiquei aqui pensando, fazendo várias conexões. E a Tal falou, nossa, a complexidade disso. E realmente, porque aí eu fiquei pensando, assim, em dois grupos, tá? Esse grupo que tu traz, que é aquele grupo que segura a barra e tipo, cara, tá tudo bem, eu só preciso aguentar ir pra minha casa, eu vou chorar no chuveiro. Escondido. Mas temos um outro grupo, e a Tal vai concordar comigo, talvez, né, por a gente estar mais inserida nesse contexto, assim, mas tem um outro grupo que hoje em dia se fala demais disso. E tá nas conversas de roda, tipo, se tu pegar talvez uma geração mais nova agora, tá? Pega um grupo de adolescentes, dificilmente não vai sair algum assunto relacionado a algum transtorno, né? É muito comum tu ver adolescente, tipo assim, eu tenho depressão, eu tenho TDAH. ansiedade, tu tem o quê? Aí se tu vai ver qual deles que realmente tem diagnóstico e qual deles está em tratamento. Porque aí entra essa questão da conectividade, da informação. Então é muito fácil hoje eu dar um Google e saber quais são os sintomas e tipo, tá Eu aqui. tenho. Me incluí, me encaixei. Me encaixei aqui nesses sintomas e eu tenho. E eu saio dizendo, tipo, não, eu tenho, eu tô super bem resolvida com isso. Porque hoje a gente vê isso, assim, né? É uma normalização e até uma banalização dos transtornos. Tipo, se eu estou. Assim, algo do ser humano estar em algum momento da vida mais deprimido, né? E estar em algum momento mais ansioso, isso é natural. A gente vive ciclos, né? São ciclos. Exatamente. Existe a ansiedade nossa, é do ser humano. Sem a ansiedade, a gente não vai fazer muita coisa na vida. Então a gente precisa. É a ansiedade que faz a gente acordar de manhã, a ansiedade que faz a gente correr atrás, a ansiedade que faz a gente dar passos, né, para conquistar algumas coisas. Então isso é natural, é do ser humano. E existe também alguns momentos que a gente vai estar deprimido. Perdi um familiar, perdi um amigo, perdi um emprego. Esperado, né, que esteja. A gente vai fazer esses movimentos ao longo da vida e é esperado que a gente fique mais deprimido. Não é normal uma pessoa, tipo, perdi o emprego, estou super saltitante, feliz da vida, né? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, porque na minha cabeça era assim, eu não posso ter nenhum tipo de ansiedade. Quando, na verdade, a gente esquece que realmente, para muitas coisas, é natural, é preciso. A gente fala da ansiedade, desculpa, a gente já fala na ansiedade pensando no patológico. Exato. E é isso que a gente precisa ter a clareza, né? Até que ponto estamos, né, no natural e a partir de que momento isso aqui se tornou patológico, né? E aí, o que vai nos dizer se a gente ainda tá no normal ou tá no patológico? O quanto isso afeta a nossa vida.
quanto traz prejuízos, né? Quanto de prejuízo. E eu acho que tô essa, tendo. essa questão de tardar a buscar o tratamento, então passa muito, né, por essas questões, assim. Então, eu sei muito, então, não, isso que eu tô sentindo é já o Isso. transtorno. Claro. Mas não consegue identificar o momento de buscar ajuda especializada, né? E eu acho que aqui trazendo pro contexto que a gente tá falando de igreja, né, de cristãos, enfim, às vezes tem muito essa questão do estigma sobre o Isso, transtorno, claro. né? Porque assim, se a gente perguntar para qualquer irmão, para qualquer pessoa que conhece a Cristo, o que que ela faz no momento que ela sente lá uma gastrite ou quebra um osso, se a pessoa quebra um osso, É. ela vai É fazer o automático, quê? né? Pode orar ali para que a cicatrização seja rápida, para Aham. que dê tudo certo, que os médicos saibam o que fazer, que Mas seja. passa. Mas vai para uma emergência, ela vai buscar uma ajuda especializada, né? E aí o transtorno ele vem como uma, opa, isso aqui eu não vejo, então é coisa da minha cabeça, ele não existe, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito assim determinante para essa questão de tardar. Então o público, né, mais jovem e que tá com esse acesso muito rápido Uhum. à informação, às vezes banaliza ou não estão entendendo a seriedade, A né? seriedade, exatamente. E o público, talvez cristão, na sua maior parte, sem generalizar, né, em nenhum momento, às vezes passa por essa questão. São muitas camadas, né, até ele conseguir entender que é uma doença como qualquer outra, Uhum. né? Então, que não foi talvez culpa dele Aham. ter aparecido. Me corrijam se vocês não concordarem, mas dentro das igrejas, nesse contexto cristão, dentro da igreja, a gente vê muito também as pessoas envolvidas em lideranças, em Uhum. trabalhos. Nós tava Então, falando disso eu antes. eu sou uma pessoa que funciona dentro da igreja. Então, tipo, se eu tô Como liderando um grupo É. de, Aham. sei lá, qualquer grupo, se eu tô como que eu vou. Como que eu cheguei aqui, Nossa, né? o Às líder, vezes. o líder faz terapia. Uau, Ele que- tem para nos é. oferecer, Sim. né? Então, acho que essa questão do estigma, assim, para esse grupo, acho que é o que pesa mais, assim, Eu né? penso assim também. Eu acho que há um certo, não generalizando também, mas talvez isso, um medo do julgamento, né? Como que eu vou buscar um tratamento ou admitir que eu estou com isso, porque isso pode representar uma falta de fé. É. Pode achar que, né, talvez eu não esteja, né, com a minha vida em ordem como abri uma deveria. brecha. Eu abri uma brecha, quando que vocês podem falar muito melhor, né, do que eu, mas é uma disfunção química, hormonal, enfim, que foi muitas vezes, né, dado um gatilho externo, como a gente falou aqui, ambiental, da alimentação, ou, por exemplo, algo fisiológico. Posso contar a minha própria experiência. Eu tenho uma doença autoimune que se chama hipotireoidismo de Hashimoto, e é uma das doenças que vocês sabem, né, que pode ser um gatilho para predisposição para depressão. Então, a minha parte, a minha responsabilidade, talvez já esteja avançando, né, depois de conversar depois sobre, né, o que fazer depois, enfim, né, de a nossa responsabilidade de manter a nossa vida saudável, é de estar sempre monitorando isso, porque houve uma queda hormonal, houve uma queda de vitaminas e tal, eu já vou sentir que talvez eu esteja mais desanimada, mais para baixo, mas isso não tem nada a ver com algo que eu esteja passando em nível espiritual, né? Eu Não estou tá ligado apenas. muitas vezes. Então, assim, o que cabe a mim? Claro, orar, pedir, né? Que Deus me ajude a vencer tudo isso, mas tem que haver também esse entendimento do que é natural, né? E do que é espiritual. O que é o Talvez. papel e o que é o papel. Isso, e talvez dentro do ambiente da igreja como um todo. E aqui eu já faço um gancho, talvez, né, polêmico, mas assim, muitas vezes a gente ouve esse evangelho mais triunfalista, né, de que você tem que vencer o tempo todo, né, quando que a Bíblia está recheada de exemplos de que há um momento, como vocês disseram, do luto, do choro, do lamento, sem fazer apologia à dor. Eles falam né? sobre todos os Né? tempos que nós Isso. passamos. Tem É, tempo de então- plantar e tem tempo de colher. Então E nós plantar temos, muitas né, vezes não é fácil, não né? é A gente fácil. precisa- Então a gente tem, né, Elias, Jeremias, os Salmos de Davi, as Salmo lamentações, de né, Cristo, né, lá no jardim, né, antes de ser crucificado, né, do Getsemane, pedindo que afastasse dele Sim. aquilo, né, e que a minha alma, né, está batida a ponto de morte. Então, há esses momentos, a nossa vida, eu acho que não é um platô, ela é isso, né, e essas reações a gente tem que submeter a Cristo, sim, mas buscar ajuda aonde é necessário, aonde, né, a gente vai conseguir colocar cada coisa no seu lugar, Esse né? teu exemplo é muito legal, porque a nossa vida lá não é
um contínuo, É. né? E aí a gente tem lá aquele desenho, né, do eletrocardiograma, e é isso, né? O que a gente precisa prestar atenção. Tipo, se eu não fico muito, Se não tá sempre entendeu? baixo, né? Do Tô alerta sempre daí. aqui, tô sempre aqui, eu não consigo de vez em quando subir. Mas a nossa vida é assim, é altos e baixos, altos e baixos. E aí entra a questão que tu citou, prestar atenção em mim, né, nas minhas emoções, no meu sentimento, o que eu tô sentindo? Tô sentindo que eu não É. tô legal. Tá, mas o que que tá acontecendo, né? Qual foi a última vez que eu fiquei feliz de verdade? Qual foi a última vez que eu tive disposição para fazer algo? Ou quando foi que eu perdi a vontade de fazer algo que eu gostava muito? Tipo, bah, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ia à igreja, eu gostava de me Sentia reunir com o felicidade, pessoal, prazer em estar com o eu pessoal. amava ficar ali envolvida. E tipo, agora, ai, tanto faz, não quero, não Eu quero. digo que a gente Quando entra. um dia é aquilo, hoje não tô afim. Legal, gente, dia, tudo saudável. Se entender e reconhecer que naquele dia eu não estou disponível, né, para estar em um ambiente com mais pessoas. Mas se era algo que eu amava, tá, mas eu tô notando sim que há muitas semanas, há meses, eu não tenho mais esse desejo de estar junto. Aí é quando a gente começa a prestar atenção e procurar ajuda. Eu brinco que a gente entra no modo blé, né? Aham. Tudo é blé. Não quero, não vou, tipo assim. E existe um papel também muito importante de, como liderança, saber reconhecer, né? Como pessoa que influencia a vida de alguém, saber reconhecer que essa pessoa está carregando um fardo bem maior e que esse fardo precisa de ajuda para ser esculpido, lapidado, para que ele se torne um fardo leve também, sabe? A gente percebe, assim, às vezes eu passo por alguns adolescentes, né? E eu vejo eles pelas redes sociais e estão trabalhando, e estão estudando, então não sei o quê. E às vezes, quando eu tenho contato com eles por alguma interação de trabalho na igreja, eu digo assim, tá tudo certo. Tipo assim, eu vi que tu tá voando, tipo assim, né? E como é que tá aí? Esse trabalho de olhar pra dentro e dizer assim, tá tudo certo mesmo? Tipo, não tá ignorando alguma coisa, não tá. É. Geralmente a gente tenta suprir com alguma coisa, né? As faltas que nós temos. Então é um trabalho absurdo, Sobrecarga. é uma coisa tipo assim, vou ficar aqui escondida absurdamente, não tem interação Sim. e tudo. A gente sabe que existe uma falta que está sendo suprida, mas que uma hora não vai mais ser, né? Não vai mais ser suportável essa falta. Porque ela precisava ser preenchida com a verdade, precisava ter sido trabalhado ali, né? Isso é um ponto muito importante, Thaís, que tu trouxe, porque olhar pra dor é muito difícil. Então a gente precisa estar muito atento para entender se muitas vezes, né, essa fala assim de não, eu acho que é só algo espiritual, não é uma resistência disfarçada de espiritual, assim, sabe? Uma coisa mais. Porque é muito difícil se colocar à disposição para enfrentar essa própria dor. Com certeza. Né, para Tornar olhar. vulnerável, né? Exatamente, Isso. né, a gente precisa sair daquele papel de salvador da pátria, né, e se colocar nesse lugar mais vulnerável e entender que tem algo, sim, né, acontecendo. Acho que a minha escolha, assim, né, de linha de ênfase, assim, dentro da psicologia, ela tem tudo a ver com a Bíblia, né, e às vezes as pessoas ficam assim, aquela coisa, tipo assim, é fé e ciência, mas o apóstolo Paulo me ensina todos os dias. Enquanto psicóloga, eu olho muito São para antagônicos, né? Exato. Olhe para si, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa, como cristão, como ser humano, ter a responsabilidade de buscar autoconhecimento, né? Eu acho que se conhecer é talvez assim um dos maiores fatores de proteção contra o desenvolvimento de transtornos, né? Contra o desenvolvimento de doenças no geral. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber, poder fazer um olhar mais introspectivo e entender se eu estou, né? Como a Paula falou assim, eu gostava de algo, agora não mais. Porque às vezes a gente tá tão lotado de afazeres, de coisas, servindo, que a gente não consegue mais se ver. A gente não se conhece, não se reconhece, né? Importante o que tu falou ali, que tu vê muitos adolescentes, assim, fazendo, né? E aí entra uma questão muito legal, assim, de falar com os pais, né? O E nosso- dizer assim, pais, calmem, sabe? Às vezes o teu filho vai ficar entediado e tá tudo certo. Certo. Faz parte, porque aí começa assim, tipo, não, eu vou dar o melhor pro meu filho. Então, de manhã ele vai na escola, de tarde ele vai pro inglês, de noite ele vai pra luta,
e daí no final de semana ele tem o final de semana inteiro de atividades, porque ele não pode ficar com tempo ocioso, né? Até mesmo aquela antiga frase, né? Cabeça vazia, né? Então, tipo assim, não, eu tenho que ocupar todos os minutos do dia dele, porque ele não pode ficar com a cabeça vazia, porque, né? E não é, sabe? Aí entra toda essa questão da sobrecarga, né? E daqui a pouco, tipo, tá, peraí, eu tô fazendo um monte de coisa, eu nem sei o que eu gosto, realmente. Uhum. Essa pessoa nem se conhece, É. sabe? Hoje tá acontecendo uma coisa muito legal, vocês podem estar vendo em outro dia, mas o nosso Ministério de Adolescentes, né, tá promovendo um seminário de pais, justamente para falar sobre essas coisas, né? Eu falo, Importantíssimo. nessa etapa, não é só trabalhar o adolescente, precisa trabalhar o pai do adolescente também, Exatamente. né? Dar subsídio, dizer assim, olha, isso aqui é natural, isso aqui já não tá mais natural, né? Porque tá difícil para os pais também exatamente. lidarem com Aham. essa nova geração e tudo que tá envolvido nessa nova novos desafios. geração, Ontem né? a Mara contou para nós que foi uma das nossas convidadas aqui da conversa, que chegou um momento que ela marcou uma consulta e não era para falar sobre a filha dela, né? Não era para ser sobre a criança, era para ela pedir um auxílio como mãe, sabe? Tipo assim, ela falou, eu não sei mais diagnosticar, sabe? O que é a filha dela, né? Ela trata uma questão e aí ela falou assim, eu não sei mais se isso é da questão da minha filha ou se é da adolescência da minha filha, né? E aí ela falou assim, ela orou comigo, a gente chorou junto, porque ali não era uma consulta, né? Ali era uma mãe para uma mãe auxiliando e exatamente essa questão dentro da igreja, como nós temos muitos ministérios que trabalham essa formação de caráter, porque se hoje eu estou nos jovens, eu já passei pelos adolescentes, eu já passei pelo kids e alguém foi moldando a minha vida, né? O quanto isso é extensivo, não só ao público que está sendo afetado, mas aos pais, Com né? certeza. As pessoas que são responsáveis. E aí, Samila, eu sei que tu separou uma coletânea de Sim. livros e coisas que podem nos ajudar, porque o assunto não vem crescendo, essa importância não vem crescendo só aqui, onde nós estamos localizados. Eu acho que tem muita gente dentro do cenário cristão Sim. abrindo o olho. E É. a gente vem com muita... Aí eu tô de olho Olha, ali, vários eu já muitas coisas. identifiquei, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Conta pra gente o que tu tem Então, aí. eu sempre tive essa preocupação, né, de buscar boa literatura e também de pessoas que são, assim, ícones no país, né, pastores que estão falando, se levantando, né, para falar sobre esses assuntos, inclusive profissionais da saúde, né, que Nossa, vou só dar aqui. título bom, hein? Isso, então. E, assim, por conta desse relacionamento, né, de servir na igreja, nesses anos de acolhimento também, de aconselhamento, eu senti essa necessidade, né, de poder entender como tratar isso, né? E eu acho que realmente a chave disso tudo está no conhecimento, né? A gente precisa entender à luz das escrituras, à luz do que a ciência diz. A ciência e a fé não brigam, né? Isso, Ela está submetida, né? exatamente. Coisas que a ciência está descobrindo agora. Já A vem, ciência né? a serviço de Deus, né? Eu adoro isso, assim, a ciência tá a vamos- serviço de Deus. Vamos unir tudo isso, né? É. Em prol, né, do reino. Então, assim, vou dar dicas, né, para vocês. Dentro dessa linha de entender o que são as questões, né, de saúde emocional, a gente tem aqui o Dr. Jonatas Leônio, né, um médico, tive a Divinamente. oportunidade de conversar com ele divinamente, ele explica, né, como trazer, né, toda essa questão da saúde mental e que a saúde mental é a mente de Cristo, então maravilhoso. O Dr. Ismael, que é psiquiatra, 3 livros dele aqui, O Sofrimento Roubou Minha Fé, um título provocativo, né, para dizer todo esse paradoxo aí de minha fé, a doença, enfim. Psiquiatria e Fé Saudável, Psiquiatria e Jesus, maravilhoso esses Bacana. livros. E dentro, assim, da reflexão, né, para entender a dor, o sofrimento, para entender realmente, assim, as fases que nós, seres humanos temos, né? Não dá para viver feliz a vida inteira, mas também não dá para viver triste a vida inteira, e a Bíblia nos ensina muito sobre isso, né? O doutor Larry Crabb, que é um psicólogo, inclusive é um dos autores que o pastor Ademir gosta muito, ele escreveu sobre o lugar mais seguro da Terra. E qual seria esse lugar? A comunidade de fé. Aonde haveria o acolhimento, né? E aonde realmente a gente pudesse
sem julgamento primeiro, acolhe, ama, Uhum. e daí constrói essa caminhada de poder ajudar essa pessoa que Uhum. esteja passando por isso, Esse né? livro todo mundo fala muito É bem, né? muito bom, recomendo fortemente. Manso e humilde, Maravilhoso. entendendo o coração de Cristo, sabe? E isso nos acolhe tanto, principalmente quando alguém, né, está passando por alguma fase difícil. Então, recomendo. Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, maravilhoso também. À luz das escrituras, dando embasamento e toda a referência, né, para entender as dores da vida. Além da Ansiedade, Davi Lago também é um cristão, né, que está na academia hoje produzindo muita coisa no Brasil. Então, nós temos brasileiros fazendo muita verdade. coisa boa. Sim. Falando Né, em sobre prol tudo, do né? bem, Por isso que eu disse, não é só. Não é. Acho que a não é. comunidade de fé abriu o olho, Exato. né, Sim. para Exato. desmistificar o Sim. assunto. Isso. E por último aqui, espiritualidade emocionalmente saudável, né? Que legal. Peter Scareccio também fala sobre as disciplinas espirituais. Então, assim, trazendo que a ciência diz que é necessário para viver uma vida saudável e a Bíblia já dizendo isso há muito tempo. Então, só embasa mais ainda, né? Que Então, incrível. para quem quiser se aprofundar mais. Gente, É, Samila é muito por favor, boa, né? Quando a Samila Ontem o Ulisses tirou uma Bíblia, né, de dentro do casaco. A Samila tirou uma biblioteca e os dados. Ó, Não, vocês viram os dados? Amei, amei. Eu acho que Isso. é desses cristãos que o Brasil É, precisam, né? A gente precisa Juntar, estar né? Não isso, estão- é, exato, não ficar exatamente. apáticos com o que está acontecendo. Os dados estão nos comprovando algo. A gente precisa ter, né, ferramentas para ir à luta mesmo, né? A porta dos infernos lá não resiste à igreja se ela for lá lutar. exatamente. Né? Então é isso. Ontem a gente entra um pouco para nossa última questão aqui, mas ontem eu falei aqui com a Mara, quando a gente gravou, e a gente falou assim, a Mara falou que ela foi tocada pelo Senhor quando ela perdeu, né, uma criança, e ela disse, foi como um óleo quente, e naquele momento, sem ninguém, divinamente, Deus tirou a minha dor, Ele me curou. E eu acredito muito nisso. A Sim, nossa sem última sombra de pergunta é, Jesus pode curar? Sim, Jesus pode curar. Pode. Deus tem essa ação, né, genuína, forte, que pode mudar as nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Isso foi uma das coisas que a Samila falou assim, qual é o meu trabalho, né? A ideia aqui não é dizer assim, não, Jesus está lá, você tem que ir, né? Só tem esse meio. Não, se Deus quiser, Ele faz, né? Tipo, Deus é soberano sobre todas as coisas. Sim. Mas eu não vou ficar, né, sofrendo, machucando os outros porque pessoas feridas ferem também. Nós temos um papel. A própria palavra fala, né, sobre o nosso papel com relação Sim, sim. ao que nós temos que exercer. Então, acho que é uma opinião em consenso, né? Jesus pode curar? Sim. Sim. Mas é nosso papel correr atrás e trabalhar e nos fortificar e ser É. pessoas melhores a fim de que a gente também consiga transmitir na vida dos outros, né? Porque não tem como pregar o evangelho se dentro não retém nada, né? Porque tá tudo machucado, tá acabado, e aí, né? Exato. Tudo Ótima que questão. cai dentro escoa. A Samila compartilhou um relato pessoal, né, de uma doença imunossupressora, que ela pode entrar em remissão, né? Fazendo uma boa manutenção, ela vai entrar em remissão, ela pode, inclusive, nunca, Vida normal. né, se expressar. Assim como os transtornos psicológicos, né? Então, assim, Deus pode, Ele tem esse poder. Ele é soberano, como tu comentou, né? Mas pela ciência ali, né? O que a ciência vai nos dizer? A depressão tem cura? Ah, a depressão não tem cura, mas ela pode entrar em remissão. Aham. Pode também que uma pessoa que fez lá um tratamento adequado, né? E ela mantém a manutenção deste tratamento, fazendo, né, a sua parte, buscando, né, atividade física, que eu acho que é super importante. Atividade física, inclusive, né, ela pode, assim, Produzir muito, muito, muito facilmente produzir efeitos quase que equivalente a muitos antidepressivos. Isso também é muito importante de saber, né? Então, assim, essas doenças, elas podem entrar em remissão também. Alimentação, né? Alimentação, Bem tá? horinhas de caminhada, absurdo quando a tiver um alimentação. sol, então melhor ainda. Vitaminas, sabe? Sintetiza hormônio, gente, é poderoso, né? Mas a gente precisa ter esse conhecimento e essa responsabilidade, né?
é corpo, Deus me deu corpo, preciso cuidar dele de uma forma geral, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Da mesma forma que eu cuido do meu espírito, eu preciso balizar o meu corpo, porque sem o corpo não mantém espírito, né? Então, tipo assim, a gente acaba, né? São 3 em 1. E nós precisamos trabalhar todos a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, Exatamente, né? né? Seja saudável, né? Exatamente. Gente, eu acho que nós falamos sobre muitas coisas legais, assim. Então, vocês queiram passar lá pelo Move, lá pela igreja, assim, pode, né? Falar com a técnica aqui. Porque a gente poderia fazer, né? Muito mais eventos sobre esses. Adorei a Vamos conversa. adorar. Nossa, E como tem, numa conversa como essa, a gente vê assim, meu Deus, tem uma infinidade de temas. É verdade. Tem muito que se fala. A gente não falou nada aqui. A sensação que eu tenho é essa. Tipo, a gente não Perto de tudo que tem, né? Exatamente. A gente falou muito pouco. perfeito, Verdade. assim, porque é essa mesma sensação, assim, sim. tem muita coisa. Cada tópico que a gente abordou aqui, a gente pode se debruçar, assim, muitos episódios, assim. Mas Vai, Camila. Eu só queria trazer uma frase para concluir, então, assim, que a nossa reflexão aqui em relação ao papel da igreja nisso tudo, né? Essa frase ainda eu li no relatório aquele do Lausanne que eu falei para vocês. Diz assim, né? Se formos cegos para o sofrimento das pessoas que enfrentam desafios de saúde mental, elas serão surdas para a nossa mensagem de esperança, que é o Evangelho. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade, né? De verdade. que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura. Mas a gente tem que ter o acolhimento e tem que estar ali, né? Com os olhos abertos, acolhendo, para que eles também possam ter os ouvidos daí saudáveis. Atentos também, para O reter, né? que tu falou foi muito importante sobre essa comunidade de fé ser um fator de proteção. E hoje é cientificamente comprovado que a espiritualidade, ela é um fator de depressão, de proteção. Então, assim, não só para a depressão, mas para outros transtornos, para vícios, enfim. Então, hoje a espiritualidade, ela é sim um fator de proteção, né? E tu ter abordado isso foi bem legal, assim. Então é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar com todas vocês aqui. Amém. Foi muito legal, né? Nossa, demais. Uma hora não Adorei. passa voando, Adorei. mas esperamos que tenha de alguma forma te ajudado. Eu disse que o assunto era muito importante, então volta. Se perder alguma coisa, volta, porque vale a pena. E a gente promete achar outros episódios em que nós nos encontraremos aqui para falar sobre assuntos tão relevantes quanto esse. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigada. Vocês querem se despedir? Dá um tchau aí, Samila. Tchau, então, pessoal. Até a próxima aí, né? E as manas, tchau pra cá. Tchau, gente. Ó, Sincronizadas ainda. irmãs, né? E ficamos à disposição, eu acho que a Tawane da mesma forma, né? Esses assuntos sempre mobilizam. Por mais que para nós aqui seja uma conversa leve, mas alguém pode se sentir mobilizado. Então eu me coloco à disposição, a Tal, Com certeza. também da mesma forma. Então ficamos, à Eu disposição. acho que assim, bem rapidinho, né? Acho que tu falou algo tão importante e ela repetiu isso essa semana na nossa casa, né? A gente não mora junto. Eu falei na nossa casa agora. Não, mas ela falou para as nossas 2 bebês algo assim, ó, vocês nunca vão sofrer sozinhas. Então eu quero estender isso à igreja, né? Vocês nunca vão sofrer sozinhas. Porque nós estamos aqui como uma rede de apoio. Eu acho que de isso é tão acolhimento. lindo, né? E me emociona falar assim, porque eu acho que a nossa força enquanto comunidade, enquanto família, é tão incrível. Então, contem com a ajuda. A ajuda tá aqui pra É verdade. É linda, a ciência é linda. A fé é maravilhosa. Então é isso. Não sofram sozinhos, né? Então eu acho que esse é o recado final. E com certeza tô à disposição, tô chorando. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente ri, a gente chora. É isso. É a vida acontecendo. Aí, ó, precisa de se emocionar. Eu fiz até uma reprodução também. e faz terapia. Hoje eu li uma frase que eu achei muito legal, que o auge da felicidade são as lágrimas. E faz muito sentido. Uau, E o auge da tristeza, do nervosismo, é o riso descontrolado, né? Olha o paradoxo que existe. Então, a gente ri, a gente chora, mas a gente te espera no nosso próximo episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.
Você assistiu mais um episódio do Move Talks, esse movimento que é ligado à Assembleia de Deus Comunhão Familiar de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como move.comunhão. Nós te esperamos lá e no nosso próximo episódio. Até mais!